Solange Rolo Silveira, assistente social da comarca da capital, atualmente aposentada desde abril de 2022, mas trabalhei por 32 anos especificamente no Fórum de Santo Amaro. A minha história se conecta com a ASP na sua fundação, né? Eu entrei no Tribunal de Justiça em 1990 e nós tínhamos em 91, a gente tinha uma defasagem salarial em relação à prefeitura. Em relação à prefeitura era gritante, mas dentro do próprio Estado, com relação à saúde. E a gente tinha recomposições muito poucas e nada resolvia, né? E desde que eu entrei, eu procurei participar dos movimentos que existiam dentro da categoria judiciário. E foi aí que eu conheci a Marie Claire, a Deise, mas primeiro mesmo foi a Marie Claire. E a gente, começando, procuramos, e um colega da época, o Tambaú, que era escrevente e militava no Singesp, um sindicato da categoria que fazia contraponto ao Sindicato União, ele fez uma reunião e surgiu uma ideia da gente fazer um requerimento individual pedindo a equiparação salarial do assistente social do judiciário com a saúde, porque tinha toda uma regulamentação. A gente fez um texto, distribuiu para o Estado inteiro, e eu, para ser bem sincera, não lembro nem como a gente distribuiu, porque não tinha e-mail naquela época, né? Não tinha nada. Eu não sei se eu e a Mari ligamos, se formamos uma comissão, isso eu não vou lembrar. Mas eu só sei que as cartas chegavam, e chegavam aonde? Na CUT, na Central Única do Trabalhador, que era onde o Singesp tinha uma sala, nada mais que isso. E eu e a Mari recebíamos tudo aquilo, junto com a Deise e outras pessoas, mas o nome que me fica mais forte é o da Marie Claire, e nós protocolamos papeladas imensas na presidência. E a partir desta organização surgiu desse grupo, que continuou mais gente, a Deise, com certeza, e nós resolvemos foi decidido numa reunião com as assistentes sociais que nós fundaríamos, que ali estava saindo a célula de uma associação. Então, por que isto, né? Porque, na época, a gente já via que as nossas demandas eram muito particularizadas e o Tribunal União não abarcava mesmo, era o único sindicato reconhecido, e a gente só conseguiria dialogar com o tribunal se tivesse representação própria. Então, este foi o caminho há 30 anos atrás, que encontramos para poder nos fazer ouvir pela presidência do tribunal. E aí a ASP passou a fazer parte da minha vida. Em alguns momentos eu estava mais próxima, de acordo com a gestão, porque a gente tem afinidades pessoais e políticas, de acordo com as diretorias que eram eleitas depois da diretoria provisória, com a Deise. E então teve momentos que eu estava mais próxima e momentos que eu participei mais ativamente, como na greve dos 90 dias, em que foi um momento mais marcante em relação à minha experiência com a associação, porque fomos muito atacados, naquela ocasião era um movimento muito forte, e o tribunal atacou muito as entidades, e se subisse alguém no caminhão que fizesse parte da diretoria, a multa era diária, era R$100 mil,
e era um movimento muito forte, e eu fui escolhida para subir no caminhão e falar naquela assembleia com a praça lotada. E, assim, um mar de gente, com muita gente do interior, muito ônibus. E quando teve a outra gestão, eu formei uma chapa, compus a chapa da Deise com a Ana Maria Silveira, a Mari, a Célia, e fiquei 2 anos como diretora da associação. Então, esse é o caminho que a minha história junta com cruza com a entidade. Porém, ela é também marcada por uma identificação, assim, a associação teve papel fundamental para que eu, enquanto assistente social do Tribunal de Justiça, não deixasse iludir com um pseudo-poder dessa instituição. A associação sempre me proporcionou me reconhecer enquanto trabalhadora dentro do universo de trabalhadores dos judiciários. Nós não estamos ali na mesma categoria de juízes, nós não disputamos o espaço com eles, apesar dos nossos pareceres serem fundamental para as decisões, nós somos trabalhadores, eles compram o nosso conhecimento, a nossa força de trabalho, e a associação tem, enquanto entidade, tem isto, de nos manter este pé no chão, de nos mostrar quem somos, o lugar aonde estamos e o que queremos. E o que queremos é nossa valorização financeira, porque vendemos nossa força de trabalho e queremos pelo conhecimento que produzimos, que adquirimos e que é específico nosso, de assistentes sociais e psicólogos que trabalham dentro desse setor. Então, a associação me proporcionou, durante os 32 anos de exercício, nunca me perder deste lugar. Este papel da associação de trazer a identidade profissional e de fazer sempre a interlocução com a academia, de proporcionar a discussão sobre a nossa profissão, eu vejo a associação como uma bússola para nós, assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça. Ela é aquela que está sempre nos mostrando o norte, sempre apontando e construindo conosco o caminhar, né? Então, eu vejo o papel da associação, não consigo, desde a fundação da associação, depois que ela foi formada, nunca consegui dissociar a associação do meu trabalho como assistente social, da minha luta por melhores condições de trabalho, por dignidade, por atendimento à população, nessa mediação com o Tribunal de Justiça. Uma coisa eu tenho certeza, se não tivéssemos, há 30 anos atrás, fundado a associação, hoje eu não sei se a categoria estaria ganhando o salário que está, teria tido os reconhecimentos que tivemos ao longo desses 30 anos de existência, o reconhecimento do nosso saber, o reconhecimento do lugar que ocupamos, a ampliação dos espaços. A gente nunca pode perder de vista que o tribunal nos contratou somente para sermos assistentes sociais e psicólogos nas varas, e que estar em outros espaços dentro do tribunal foi mostrando a eles a nossa importância. E isso está intrinsecamente relacionado ao trabalho da associação e às negociações, aos diversos documentos entregues junto à presidência do tribunal, aos diversos momentos de reuniões que tivemos, a representatividade da associação nas reuniões com as entidades, nas mesas de negociação, depois pedindo reuniões individuais para falarmos sobre exercício profissional.
Para quem está entrando no tribunal hoje, ou que entrou faz pouco tempo, parece que não se tem, às vezes eu fico muito preocupada de se perder o percurso. A gente não pode perder o percurso. A associação tem 30 anos de existência, e nesses 30 anos ela caminhou muito, teve muitas conquistas para a categoria, tem chances de conseguir muito mais, porém tem um movimento que é da própria instituição. É uma instituição, como se diz, corporativista, machista, patriarcal, e que ela vai ver numa outra categoria, que é, sim, predominantemente feminina, que vai ter, sim, profissionais homossexuais, que vai ter a categoria LGBT representada, né? E que vai ter essa representatividade de mulheres pretas e que dá voz a essas mulheres. Então, a gente incomoda bastante. E eles vão ficar a todo momento nesse embate conosco. E é por isso que a ASP é importante, tem que existir, tem que continuar existindo. E durante muito tempo, uma das coisas que com várias diretorias, até mesmo com a Marie Claire, enquanto presidente da associação, uma das minhas preocupações que eu falava era a desfiliação, o número de pessoas que saem, o quanto a gente tinha baixa filiação num dado momento. Não pode, essa categoria é pequena, somos um número pequeno. Os que estão em exercício profissional, hoje talvez o número de aposentados seja maior de que quem está em exercício, e quem está em exercício precisa se filiar, precisa participar, precisa compor, precisa discutir, precisa se envolver. Porque, assim, hoje, como aposentada, eu digo assim, a gente vai para uma outra categoria. A ASP não é uma entidade recreativa, ela é uma entidade de luta. Então, como entidade de luta, ela pauta os direitos de quem está na ativa e de quem está aposentado. Só que quem está aposentado luta numa outra esfera. E daqui a pouco, com o passar do tempo, vai estar junto no mesmo bolo do INSS, né? Porque quem tem o regime próprio está ficando restrito. Então, é uma questão que que precisa ser acompanhado e envolvido. Então, quem está aposentado não faz greve. O impacto da sua ida na João Mendes é numérico. Só que se não impacta no serviço, na produção, não tem significado. Então, precisamos pensar assim, de que o lugar do aposentado é na luta que diz respeito ao aposentado, num outro momento. E quem está na ativa é quem precisa estar fazendo esse diálogo com a instituição. Então, assim, a Mari está nativa, ela é aposentada, mas ela está no exercício como representante da categoria. É uma outra condição de que eu que estou como funcionária recém-aposentada e milito na associação, participo de uma outra contribuição. Né? Então, eu acho que a categoria precisa, os assistentes sociais e psicólogos precisam, que estão na prática profissional, precisam se empoderar, empoderar não, se apropriarem da associação, desta militância política, deste papel, não só de militar, mas de propagandear. Uma coisa é eu ir, outra pessoa ir, outra coisa é você voltar para o seu lugar de trabalho, conversar com os colegas, fazer esse papel. Eu entendo que sem a gente não pode, e quem está na ativa, mais ainda, deixar a associação se esvaziar. Eu fico muito preocupada no futuro com isso. Hoje é uma participação presente, batalhadora, lutadora,
que eu espero que continue com as novas lideranças e as figuras que têm surgido, para a gente não cair no ostracismo e a entidade perder essa sua relevância. Nesses 30 anos da ASP, nesse dia de comemoração, eu queria, na figura da presidente, parabenizar a associação e dizer que ela é jovem, completa balzaquiana, tem ainda um lindo período pela frente, com muita gente jovem entrando, com muita sangue novo entrando neste concurso e na categoria, que não esmoreçam, a luta é árdua mesmo, e que participar da associação é o único caminho para não só mantê-la viva, como manter viva esta chama do nosso exercício profissional. Viva a ASP, viva mais 30 anos pela frente. Parabéns.